Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa página do Centro Anália Franco. Vamos aguardar um pouquinho, né? Para que o pessoal comece a chegar. E aí nós vamos iniciar com a prece. Vamos aguardar um minutinho. Aí agora que deu o sinal. Gisele, boa noite. Daqui a pouco nós fazemos a prece. E vamos iniciando, né? Lilian, boa noite. Então, meus irmãos, vamos iniciar nosso trabalho de hoje. Vamos pedir a Jesus que Ele esteja conosco, que a espiritualidade venha nos assistir em mais um trabalho da difusão da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, essa doutrina que nos traz a fé raciocinada, que vem nos confortar diante dos empecilhos, das provações terrenas. Então, meus irmãos, elevemos nossos pensamentos em agradecimento por tantas oportunidades em tempos tão difíceis. Nós demonstramos, através da doutrina espírita, que nós podemos sempre fazer o melhor para o nosso próximo e para nós mesmos. Então, vamos agradecer sempre a espiritualidade que nos assiste, que nos acompanha, que nos dá sabedoria em todos os momentos da nossa vida terrena. Peço, meus irmãos, elevem seus pensamentos em prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males, e assim seja. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu estou hoje aqui para apresentar para vocês nossa amiga, irmã querida Nízia Anália. A Nízia Anália, gente, é uma escritora de livros infantis, vocês já devem ter visto por aí, né, os livros dela. Ele é de Uberlândia, do Centro Espírita Paulo de Tarso, e eles têm uma escola espírita. Nossa, é um trabalho maravilhoso, que um dia eu vou lá conhecer pessoalmente, e se Deus quiser, né, nós vamos concretizar esse trabalho também em Araporama. Então, boa noite, Virgínia, Joília, Silvia, Djalma, Isa. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Eu só gostaria de confirmar aí se todos se estão me ouvindo. Nós tivemos aí um probleminha técnico, né? Essas coisas que acontecem mesmo, viu, meus irmãos? É natural, é um novo aprendizado para todos nós, né? Utilizarmos esses instrumentos tão abençoados para a divulgação da doutrina espírita, mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo. Então, nós vamos conversar um pouquinho, se por acaso a minha voz, né, sumir aí ou ficar ruim, eu vou pedindo aí para vocês comunicarem, né, que a própria Marinês está acompanhando e ela vai nos avisar. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite. É uma alegria imensa conversar com vocês, irmãos queridos, irmãos de ideal espírita, irmãos que não sejam espíritos, mas que tenham o ideal do bem. Então, muito obrigada, Marinês, pelo convite. É uma alegria estar no centro com o nome de Anália Franco. Anália Franco é realmente um exemplo para a nossa vida, desde ainda adolescente.
E o ideal que nós temos na área de evangelização da criança, na área da escola espírita, que já é uma escola que tem mais de 20 anos, tem como fundamentação pedagógica, entre outros educadores como Eurípides, o próprio Kardec, nós temos como base também a Anália Franco. Então, é uma alegria estar participando hoje nesse centro que leva esse nome, e principalmente por estar, né, aí junto a amigas, no caso da Marinês, e amigos que nos acompanham. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos trocar algumas ideias na noite de hoje sobre um tesouro que todos nós procuramos. Um tesouro muito importante, simples de ser encontrado, mas que na maioria das vezes nós fazemos alguns caminhos muito desajustados no sentido profundo do que é esse tesouro, que é a felicidade. Então, qualquer pessoa, qualquer ser humano, né, encarnado na Terra, se nós perguntarmos o que essa pessoa mais procura, nós vamos ver que é a felicidade. Se é um tesouro tão procurado, por que é tão difícil de ser encontrado? Porque a maioria dos seres humanos, né, encarnados aqui na Terra, ainda no planeta de provas e expiações, parece que tem tudo, né? Nós conhecemos pessoas, e muitos de nós também, que temos tudo em termos materiais, em termos de uma família, e muitas vezes falamos, olha, eu sinto um vazio, né? Quantas depressões que nós estamos tendo nesse momento, né? Hoje, o índice de pessoas com depressão, com outros transtornos, aumentaram de uma forma muito alta, esses índices, no momento onde nós temos a tecnologia que venceu barreiras, que não existe fronteiras mais. Então, por que esses sentimentos ainda fazem parte do ser humano reencarnado aqui na Terra, ou em sua grande maioria? Então, é isso que nós vamos conversar um pouquinho, tá? Vamos lá, em torno do que a doutrina espírita nos mostra, do que Jesus já trouxe diante desses ensinamentos. E nós vamos começar exatamente lembrando uma história de Jesus, numa passagem em que ele tem um diálogo com Tomé. Então, vamos lembrar lá, Tomé, o discípulo, conhecido por aquele que queria ver para crer. Quando nós lembramos da figura de Tomé, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é aquele que queria ver para crer, aquele que só acreditou que Jesus retornou após a sua partida, ali entre os discípulos, depois que ele tocou nas suas chagas. E era essa personalidade mesmo de Tomé. Tomé fazia parte, então, da equipe de discípulo ali de Jesus, era um pescador também, filho de pescador, né, como a grande maioria ali dos apóstolos eram também pescadores, e ele realmente tinha essa característica, que era muito importante ali entre os discípulos, né? Os discípulos de Jesus, e mesmo o mestre, ele não tinha aquele olhar para Tomé de alguém que incomodava, que tinha aquele ar de questionamento apenas pela crítica. Não. Tomé, ele tinha esse raciocínio, essa característica de tudo ele querer saber as razões, né, o porquê, que é necessário até na doutrina espírita, mas ele se sentia um pouco incomodado, porque essa característica dele, às vezes, ia além daquilo que ele queria ser. Por exemplo, ele observava João, ele observava Pedro, com aquela disponibilidade de servir sem perguntar. E ele não, muitas vezes, até nos momentos de ajudar,
antes, lá no íntimo, ele queria saber se aquela pessoa precisava. Era automático isso em Tomé. E ele, então, começou a se questionar, gente, mas por que eu sinto isso? Por que eu sinto um desejo de desenvolver dentro de mim um sentimento mais natural de ajudar, sem ficar questionando tanto. E aí, como tinha as reuniões de Jesus, naquela intimidade com os apóstolos, naquela noite, Tomé caminhou para o encontro com Jesus, cheio de reflexões em torno dessas inquietações que ele trazia dentro de si. E ele pensava, é hoje, né? Se tiver oportunidade, eu quero perguntar ao mestre sobre esse sentimento de inquietação que eu trago dentro de mim. Entrando então naquele local, é interessante porque Shaolin, no livro Ave Luz, ele faz uma colocação de quando os apóstolos, né, os discípulos ali se encontravam com Jesus, ou quando eles penetravam em qualquer recinto, ele cita que eles tinham uma senha mental. Não era algo, um dogma, não era algo, um ritual, mas eles colocavam mentalmente a seguinte frase: que a paz seja nesta casa. Então, Tomé, acompanhado de Judas Iscariotes e os outros discípulos, entraram ali na reunião naquela noite. Após a prece inicial, em que Jesus sempre pedia para um dos discípulos fazer, Tomé pede a palavra. E ele faz o seguinte questionamento, que eu vou fazer questão de ler, para que a gente compreenda de forma clara o que ele perguntou. Ele fala o seguinte: Senhor, procuro um tesouro bem diferente e talvez mais difícil que as pedras preciosas e mesmo o ouro do mundo. Procuro um poder que vale mais que todos os poderes temporais da terra, mas sou um garimpeiro inexperiente. Não sei onde encontrar. Esse tesouro é a felicidade. Que me dizes, mestre? Olha que pergunta linda que Tomé faz. Que ele procurava um tesouro que vale mais do que o ouro, mas que ele se coloca, então, na condição de um garimpeiro inexperiente em busca desse tesouro chamado felicidade. E aí Jesus, então, vai fazer alguns esclarecimentos para Tomé, que é como se Jesus estivesse olhando agora para cada um de nós e falando, né? Para vocês que estão assistindo, Marinês, né? Estou vendo aí Djalma e outros, é como se ele olhasse no olho de cada um de nós e dissesse, aqui vou citar o nome de Tomé, mas como se ele usasse o nosso nome, né? Tomé, o que buscas não mora muito longe. Então, olha só, ele já começa dizendo, Tomé, o que buscas não mora muito longe, reside dentro de ti. Então, aqui Jesus já vem trazer para nós que esse tesouro que nós procuramos, que é a felicidade, e que, na maioria das vezes, ainda procuramos de uma forma que traz tantas inquietudes para a nossa vida, na verdade, é realmente um tesouro que mora dentro de nós. Mas aí Jesus dá um caminho, porque que tudo aquilo que a gente precisa, né, para encontrar o nosso objetivo principal aqui na Terra, está dentro de nós, escrita em nossa consciência, nós já temos estudado isso, né? Mas qual o caminho a seguir? E aí Jesus vai trazendo um roteiro para Tomé.
ele coloca dizendo o seguinte: as preciosidades mais relevantes estão depositadas no cofre dos corações. Então não tem como, né? Está aí dentro de nós como pequenas sementes para que a gente possa adubá-las, regá-las e fazer com que elas brotem dentro de nós, nos ajudando a nos tornarmos seres mais gratos e mais felizes. E aí ele coloca que a chave que vai abrir esse cofre dos nossos corações só tem um nome. Essa chave se chama amor. E aí Tomé, então, fica ali pensativo, como nós podemos dizer, né? Felicidade é um sentimento, um tesouro que está dentro de um cofre chamado coração e que precisa de uma chave chamada amor. Tomé, então, fica olhando ali para Jesus e ele fala: olha, Tomé, a felicidade verdadeira, ela se expressa somente no reino dos anjos, que são os espíritos superiores. Então, aquela felicidade verdadeira, ela vai se expressar quando nós chegarmos nessa condição evolutiva de espíritos já bem evoluídos. Mas não fiquemos tristes. Ele continua dizendo assim: mas na verdade te digo que todos estão caminhando para lá. Então é esse alento que Jesus nos traz quando ele diz que todos nós estamos caminhando rumo a essa felicidade verdadeira. E aí ele continua dizendo para Tomé: falaste bem quando chamastes a felicidade de tesouro, e verdadeiramente ela o é. E você, Tomé, e você, Lísia, e você, todos nós, Jesus continua dizendo, temos que seguir um roteiro, o roteiro que ele encaminha para Tomé. E ele diz: Tomé, você já está iniciando o seu caminhar quando você se matriculou aqui nesta escola oficina, que era na intimidade ali junto com Jesus para o trabalho que deveria ser feito. Mas é interessante Jesus usar esse nome, escola oficina, porque escola oficina tem um diferencial de escola só teoria. Escola oficina é aquela onde eu aprendo, mas aonde também eu pratico, aonde eu vivencio, aonde eu experiencio algo daquilo que foi estudado. Então, Jesus disse para Tomé que ele estava ali naquela escola, matriculado, mas que não era só uma escola, era uma oficina, porque eles teriam muito trabalho para realizar juntos, assim como nós também. Devemos estar passando na terra, passando nas nossas casas espíritas, estudando o conteúdo tão profundo que é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas devemos estar constantemente com as mãos na charrua, no trabalho do bem, fazendo a diferença nos lugares aonde a gente esteja, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, no ambiente onde estivermos. Nós temos que fazer com que esse ambiente se torne melhor a partir do momento que ele esteja. Isso se chama oficina de trabalho em nome de Jesus. E aí Jesus ainda continua dizendo, porque Tomé desejava outro tesouro também, que era o poder. Porque Tomé via ali Jesus curando paralíticos, devolvendo a visão aos cegos. E ele também sentia que se ele tivesse esse poder, com certeza ele poderia também desenvolver a felicidade dentro dele. E Jesus resume esse poder
dos espíritos superiores, que ele traz essa lição para todos nós, que eles só chegaram nessa condição de ter esse poder verdadeiro, que é a manipulação dos fluidos, que é saber lidar com as leis de Deus, exatamente por obediência a essas leis. Não é aquela obediência cega, mas é aquela obediência de compreender que as leis naturais de Deus são as leis que foram feitas de forma, né? Vamos colocar aqui para nós de forma simples, nós sabemos que não é assim, né? Porque Deus é todo poder, toda onipotência, mas ele fez todas essas leis e que nós só temos retornos de infelicidade para a nossa vida pela desobediência que nós temos a essas leis. Então, Jesus vem mostrar isso aí, essa consequência da desobediência a essas leis, como se ele mostrasse para nós assim: olha, vocês são como crianças rebeldes, aqueles filhos birrentos, que os pais orientam, mas que vocês querem fazer outro caminho. E aí tem consequências naturais, não são punições de Deus, nosso Pai, que nos ama profundamente. São consequências que nós vamos tendo ao longo das nossas encarnações, enquanto indivíduos e enquanto coletividade, da desobediência a essas leis naturais que Deus nos faz. Então, em O Livro dos Espíritos, quando se pergunta o que é o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E o mal, tudo aquilo que nos afasta das suas leis. Então, se nós observarmos, mesmo tendo os conhecimentos que a maioria de nós temos, ainda existem momentos que nós agimos como esses filhos rebeldes às leis de Deus, não cumprindo as coisas naturais que Ele nos traz, nos ensina, que é o amor ao próximo, que é desenvolvermos em nós a generosidade, a preocupação com o próximo, o querer tornar o caminho do próximo mais leve, né? Mesmo que a carga é do outro, nós podemos ajudar a carregar essa carga dentro das nossas limitações, mas podemos e devemos. O momento que nós vivemos hoje, dessa pandemia, mostra muito isso para nós. Não tem como nenhum de nós sermos felizes se nós não proporcionarmos a felicidade para as outras pessoas que estão ao nosso lado, não só na nossa cidade, no planeta Terra, para não dizermos o universo. Somos todos interligados. E esse vírus vem hoje mostrar para nós essa necessidade. Não adianta um país querer, só naquele país, tratar da sua população, porque estamos interligados e hoje é necessário desejar o bem de todos os países, sejam eles pobres, em desenvolvimento ou desenvolvidos. Há que se pensar, e é isso que está se fazendo, que tem que se tratar de todos. E isso é uma consequência natural da lei que Deus já nos ensina há tantos e tantos séculos. Então, busquemos essa nossa felicidade, esse tesouro que está dentro de nós, mas tendo a certeza de que só seremos felizes na medida que estivermos também trabalhando com o nosso próximo. Então, a felicidade Jesus ainda continua dizendo que a felicidade é um conjunto de muitas qualidades. Né? E aí ele coloca uma coisa aqui para nós. Contudo, não são compradas nas feiras públicas, nem apanhadas de quem já as possui. Então, não tem como se comprar
essa felicidade, ela é algo construído no nosso íntimo, na nossa forma de agir, na nossa forma de ser. E aqui é interessante quando ele fala, nem apanhadas de quem já as possui. Então imagina, nós que somos aqui da região, né, podemos falar assim, eu conheci o Chico Xavier, eu beijei a mão do Chico Xavier. Isso é maravilhoso. Foi, né, uma experiência inigualável, uma experiência que a gente guarda para sempre em nossos corações. Mas nós só seremos espíritos como Chico Xavier um dia, se nós também trilharmos o caminho que ele trilhou. Então, nós não temos como pegar uma qualidade do Chico e colocarmos dentro de nós. É uma construção. E essas qualidades Jesus esclarece para Tomé, esclarecendo para todos nós também, né? Que ela pertence ao tempo. E são filhas de esforços ingentes, de esforços grandiosos. Não dá para pararmos no meio do caminho. Não dá para a gente dizer mais que nós vamos deixar para depois. O momento é esse. É agora. Em outras reencarnações, nós já perdemos aí muito e muito tempo. E aí, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos desenvolver todo esse processo dentro de nós? Se a gente olha essa sociedade com tantos problemas, tanta violência, é se afastando dessa sociedade? Não. É o contrário. Essas virtudes que Jesus convida Tomé a desenvolver e nos convida automaticamente, porque é como se ele estivesse nos chamando hoje, nós temos que desenvolver lado a lado. É no lugar onde nós estamos, na comunidade onde nós vivemos. É aí, no lar aonde nós nascemos, que nós temos que desenvolver, então, esse tesouro dessas virtudes dentro de nós, para que sintamos de forma mais plena o que é a verdadeira felicidade. E para a gente entender que felicidade é essa que nós buscamos, nós temos que fazer essa análise. Qual é a felicidade que eu estou buscando? É essa plena que Jesus nos convida? Ou é a felicidade do mundo, que eu vou ali, fico feliz um dia, participo, né, de uma festividade onde muitas vezes eu me embriago, muitas vezes eu faço coisas indevidas, no sentido de uma conduta ética e moral, e no outro dia vem aquele abatimento, no outro dia vem aquela tristeza, vem aquele peso na consciência. Então, não é essa felicidade, porque, na verdade, essa não é a verdadeira felicidade. O que nós buscamos é aquela felicidade que plenifica o nosso íntimo e que hoje a ciência já comprova, né? A própria psiquiatria hoje, ela comprova que as pessoas mais felizes são as pessoas que desenvolvem atividades de ajuda ao próximo. São pessoas que desenvolvem dentro de si a generosidade. Então, olha só, a isso que Jesus já falava, que a doutrina espírita confirma a todo momento para todos nós, a ciência hoje também já comprova quais são as pessoas que são mais felizes. Então, não são as pessoas que têm mais dinheiro, não são as pessoas que têm mais poder, são as pessoas que conseguem desenvolver ações de solidariedade, de fazer com que as outras pessoas também se tornem melhores e mais felizes. Então, Emmanuel tem uma frase que cabe bem no nosso diálogo da noite de hoje. Ele coloca o seguinte, que Deus utiliza do próprio homem para ajudar o homem. Então, não tem como a gente querer fugir. É aí mesmo, é junto dessa pessoa que nós convivemos.
desse familiar mais difícil, desse colega de trabalho. É nesse ambiente que nós temos que fazer a diferença. Então, Deus está utilizando de cada um de nós para ajudar toda a humanidade e para ajudar a nós mesmos, né? E se essa chave é o amor, que ele fala que vai abrir esse cofre dos nossos corações, vamos pensar que amor é esse, né? Quando Jesus veio, na verdade, já existia a palavra amor também, né? Talvez não da forma como ele falou, mas Jesus vem trazer esse amor em uma dimensão muito maior do que aquela entendida naquela época e talvez da vivenciada ainda por cada um de nós. Então ele traz a seguinte frase: amai os vossos inimigos. Opa! Aqui já é um amor em outra dimensão, porque amar aqueles que nos amam é muito fácil. Amar aqueles que estão à nossa volta, que gostam, demonstram gostar de nós, né? Isso é normal, isso é natural, acontece. Mas o amor que Jesus vem nos convidar é algo muito mais profundo, ó. Fazei o bem aos que vos odeiam. E aí nós vamos lá. Ah, eu sou ótima, desde que não pise no meu calo. Não é isso que ele está falando aqui. Mesmo que se pise no seu calo, no nosso calo, nós vamos continuar fazendo bem. Nós vamos continuar desejando bem para essa pessoa. Nós não vamos perseguir. Não vamos odiar, né? Que naquela época tinha o sentimento de amar menos. E ainda continua: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então nós sabemos a grandiosidade do efeito da prece, da oração. E aqui ele nos convida então para orarmos para todas aquelas pessoas que nos perseguem e nos caluniam. E aqui entra também o poder da oração para aqueles irmãos desencarnados também, muitas vezes nos perseguindo pelos processos das vidas passadas, dos débitos que nós ainda temos com eles, mas também perseguindo em função do trabalho que se realiza, daquele desejo que a gente já tem de fazer o bem. Então, como neutralizar e ajudar todo esse processo daqueles que nos perseguem e nos caluniam, sejam os encarnados ou os desencarnados. O que Jesus nos recomenda, então, é a oração, a prece por todos eles, o desejo de que eles também sejam felizes, de que eles também encontrem no seu caminhar a satisfação de conhecer o Evangelho de Jesus. Esse é um dos pontos que Jesus nos convida quando ele amplia o sentido da palavra amor. E por que a gente, às vezes, ainda tem tanta dificuldade de amar, tanta dificuldade de sermos felizes no sentido de que Jesus convida Tomé? Porque nós ainda temos dentro de nós o que fala lá no Evangelho e em O Livro dos Espíritos, duas chagas que nos acompanham e que nós temos muita dificuldade de vencer, apesar de conhecermos essas chagas, que é o orgulho e o egoísmo. E aí nós vamos compreender que o egoísmo, ele ainda é mais difícil, porque ele também acaba sendo um fruto do orgulho, né? Então, de onde que vem essa chaga chamada egoísmo? Então, vamos ver, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 913 a 917, nós pegamos alguns pontos para a gente refletir, para a gente pensar assim, por que é tão difícil a gente desenvolver esse sentimento de felicidade? Porque felicidade e egoísmo não caminham juntos. Então, nós temos que ver como
vencer essa dificuldade do egoísmo para que a virtude da felicidade ela seja mais plena dentro de nós de uma forma mais natural. Então, o que é o egoísmo? É aquela importância que a gente dá a nós mesmos, a nossa personalidade. Né? Mesmo sabendo que nós somos pequenos seres. Se o Chico falava que ele era uma graminha ali, imagina nós, pequeninos. Aqui na vida, somos importantes para Deus, mas somos pequeninos. Mesmo assim, nós ainda achamos que nós somos melhores do que os outros. Né? Então, o egoísmo nos traz, nos fortalece esse sentimento da personalidade. Então, está no egoísmo também a origem de todo o mal. Tudo que existe, que o mal é aquilo que não está de acordo com a lei de Deus. Isso vem do egoísmo. Ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Como é que eu vou ter justiça se o sentimento do egoísmo é tão grande dentro de mim que eu não vou conseguir ver também a razão, dividir com o outro, né? Então, o egoísmo, ele neutraliza essas virtudes que às vezes nós já buscamos. O que conduz ao egoísmo? Lá na pergunta 917, né, Kardec pergunta o que leva tanto a gente a desenvolver esse egoísmo dentro de nós. E os espíritos responderam que, na maioria das vezes, é o choque que nós experimentamos com o egoísmo do próximo, do outro. Então, olha só, se nós estamos em um mundo ainda de expiações e provas, a grande maioria de nós aqui reencarnados também somos espíritos dentro dessa categoria. Somos espíritos ainda com grandes dificuldades dentro de nós. E convivemos também no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, com irmãos, também com as suas dificuldades. E na hora que nós chocamos os nossos interesses pessoais com o interesse pessoal do outro, aí o que acontece? Nenhum quer deixar o seu ponto de vista. E aí começa o choque do egoísmo. Então, como é que nós vamos vencer isso? À medida em que nós vencermos também essa situação, né? Em que nós formos aqueles que vamos compreender mais, que nós vamos aceitar mais, tá certo? Aí começa a diminuir esse choque de interesse. Então, é o caminho para a gente começar a vencer o egoísmo, tá certo? E aí, na questão 895, também Kardec, dentro desse tema, ele pergunta o seguinte: a exceção dos defeitos e vícios, deixa eu retornar aqui. A exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, não tem como a gente olhar para um defeito nosso e falar assim, não, esse defeito está certo. Né? Não, nós sabemos quando nós estamos agindo errado. Mas aí ele pergunta, então nós não tem como nós nos equivocarmos em relação aos nossos defeitos, às nossas dificuldades. Mas aí ele pergunta, qual que é o sinal mais característico das nossas imperfeições? Entre todas essas dificuldades, todos esses defeitos que nós temos, qual é aquele que caracteriza mais a nossa imperfeição? E os espíritos respondem, o interesse pessoal, que cai lá no egoísmo. Então, nós vamos medir a nossa evolução, né? Tem um jeito simples, então, a fita métrica e facílima da gente medir, dependendo de como está o nosso interesse pessoal. Eu estou fazendo isso com que interesse? Para ajudar realmente o próximo ou só para satisfazer, né, o meu ego? Então, é muito interessante. Outra característica de imperfeição
que os espíritos responderam para Kardec é o apego às coisas materiais. Sabemos da imortalidade do nosso espírito, de nós mesmos. Sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos que estamos na Terra só de passagem. Mas o apego às coisas materiais é um dos pontos que tem levado a humanidade a maior das dificuldades em termos de evolução. E aí estamos vendo, chegou o momento de partir do nosso desencarne. O que acontece com os bens materiais? Que às vezes a gente briga tanto, trabalha de dia, de noite, nem convive com a família para poder ajuntar esses bens materiais. E aí chega o momento de partir. O que vai acontecer? Vai ficar aí. O que nós vamos levar desses bens materiais? Simplesmente o como nós utilizamos esses bens materiais na nossa vida. O bem que fizemos, a ajuda que prestamos àqueles que precisavam. É isso que nós vamos levar dos bens materiais. Hoje a gente ouviu uma mensagem, circula aí nas redes, vocês devem ter recebido também, que fala exatamente sobre isso, que nós vamos partir. E no momento que nós partirmos, coloca lá, até aquele cachorro alguém vai dar para os outros. Aquelas roupas que a gente era tão apegada, alguém vai dar para os outros. Aquele que muitas vezes ficou viúvo, né, ou viúva, vai se casar de novo daqui uns tempos, às vezes não vai lembrar da gente mais. Mas o que vai ficar? É o que nós fizemos. Eurípides Barçanufo tem uma história que eu gosto muito. Ele encerra a sua mensagem dizendo o seguinte, que nós devemos passar na Terra e sermos mais do que pó. Podemos observar isso. Quais são as pessoas que são lembradas até hoje na história da humanidade, ou mesmo relacionado a nós que somos espíritas? São aqueles que procuraram deixar uma obra de amor. São aqueles que passaram na Terra sendo mais do que pó. Então, que procuremos fazer isso no nosso dia a dia. Aí nós podemos pensar isso aí, e Kardec pergunta isso para os espíritos. Qual o meio de destruir seu egoísmo? Eu não quero continuar egoísta mais. E eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui participando hoje conosco, nessa conversa, né, nesse diálogo aqui sobre esse mundo íntimo nosso, nós não queremos ser assim. Nós queremos superar essa fase. Nós queremos ter atitudes diferentes perante a vida, mais amadurecidas espiritualmente. Então, vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec na questão 917, quando ele pergunta o seguinte: qual o meio de destruir seu egoísmo? Aí vem um roteiro. Desenvolver, né? Vou pegar alguns itens assim, depois vocês podem ler lá em O Livro dos Espíritos, na questão 917, na íntegra. Mas ele coloca o seguinte: desenvolvermos mais a vida moral sobre a vida espiritual. Vamos pensar sobre isso, né? Quantas vezes, queridos amigos, nós respondemos ao longo dessa encarnação que a gente não ia fazer um trabalho de caridade, não ia visitar um amigo, não ia desenvolver uma tarefa na nossa casa espírita, porque nós não tínhamos tempo. Não é isso? E aí vem a pandemia. E ela faz com que o que a gente mais tenha é tempo. Então, ao chegarmos no final desse processo, a gente pelo menos não desenvolva mais essa temática dentro de nós. Eu não estou na casa espírita, eu não estou no trabalho de caridade, eu não estou ajudando o próximo.
eu não estou visitando alguém que precisa, porque eu não tenho tempo. Temos tempo. Podemos fazer esse tempo, desde que a gente coloque a predominância da vida moral acima da vida material. Aqui nessa passagem nós podemos lembrar o encontro, né, de Jesus com Marta e Maria, na casa desses amigos queridos, Marta, Maria e Lázaro. Quando Jesus ali chega, Maria deixa tudo o que ela estava fazendo e se senta ali, perto do mestre, para ouvir os seus ensinamentos. E Marta estava lá, limpa daqui, limpa dali. E de repente Marta chega e diz para Jesus: mestre, peça a Maria que me ajude. E Jesus então olha e fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, quando nós estivermos na correria pela parte material necessária para a nossa sobrevivência, mas nós temos que avaliar até que ponto é tão necessária mesmo. O que nós podemos deixar para que a gente valorize mais o lado da vida moral do que a material. Pode observar, irmãos queridos, quando nós estamos atarefados, cansados, sobrecarregados, qual é a primeira tarefa que a gente pensa em deixar? A tarefa da nossa casa espírita. A tarefa da prática da caridade, ou um estudo que nós fazemos. E aí nós falamos, olha, esse semestre, esse ano eu não vou poder participar não, porque eu estou muito atarefada. Com o quê? Com a parte material. Por que a gente não pensa assim? Não, eu vou diminuir um pouco o meu trabalho material, eu vou ver até que ponto, quais são as situações que eu posso deixar para que eu não deixe a minha tarefa espiritual. Temos que inverter esse processo. Temos que sermos mais Maria do que Marta. E aproveitarmos a melhor parte, que é o estudo do Evangelho de Jesus, que é o estudo da doutrina espírita, e que é a vivência desses estudos no nosso dia a dia, onde nós pudermos ser úteis. Então, primeiro item para acabar com o egoísmo, predominância da vida moral sobre a vida material, com a compreensão que o vosso Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro, que é real. Então, essa compreensão que a doutrina espírita nos traz, gente, de que nós somos seres espirituais em experiências materiais, tem que nos ajudar a mudar a nossa visão. Não adianta só sabermos repetir isso. Nós temos que fazer uma transformação verdadeira. E é agora, é já. É como coloca no Evangelho, é colocar a mão na charrua e não olharmos para trás mais. É o tempo de arar, a terra está pronta. Renunciar a nós mesmos, à nossa comodidade, ao nosso bem-estar excessivo e irmos à luta pela implantação do Evangelho de Jesus, ao bom combate, como nos diz Paulo de Tarso, que é o combate conosco mesmo. O conhecimento de nós mesmos, que vai nos levar a todo esse processo, é o primeiro caminho, e a prática da lei de Deus, para nos tornarmos realmente mais saudáveis, espiritualmente falando. Aí, nos comentários dessa questão, Kardec faz uma colocação muito importante. Ele fala assim, contudo, a cura do egoísmo, só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer
homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Então, quando Kardec comenta aqui, olha só, ele não está falando da educação e instrução. É claro que a educação e instrução, ela nos ajuda também a desenvolver o lado intelectual, né? Isso é importante, mas não é esse lado que Kardec está falando. E nem só a educação da escola, mesmo que seja a escola espírita, né, que ela tem na sua pedagogia essa base de ajudar esse espírito a adquirir novos hábitos, mas na educação como um todo. O espiritismo, a doutrina espírita, ela é eminentemente educativa, ela nos ensina todos os dias. Então, são os atos mínimos mesmo, é aquele desejo de mudar, é a educação no sentido literal da palavra, né, de sermos mais educados dentro do nosso lar, é a educação do por favor, do muito obrigado, do com licença, do fazer um telefonema. Hoje em dia usa muito o WhatsApp, né, para saber como que a outra pessoa está. E é essa educação da gente ir se tornando também mais serenos, mais calmos, mais confiantes em Deus. E trazermos essa educação como um conjunto de hábitos adquiridos e que aí vai fazendo parte do nosso interior de forma natural. Não vai ser algo forçado, nós vamos introjetando isso no nosso íntimo e ela vai fazendo parte de nós, né? Então, o verdadeiro homem de bem é exatamente esse, o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, respeita todas as coisas da natureza, seja do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, né? Quando se fala em ecologia, espiritismo, automaticamente, se nós seguirmos todas as leis de Deus, nós já seremos esses seres que respeita tudo no processo da criação de Deus. E compreendermos de verdade, na prática, que se Deus é nosso Pai, nós somos todos irmãos, independente da nossa condição financeira, independente da cor da nossa pele, independente da nossa opção sexual, independente da nossa condição financeira, independente da posição de poder ou subalternidade que estivermos, somos irmãos. E se somos irmãos, devemos aprender de verdade a nos amarmos como irmãos. E aí, temos uma música, Andorinhas, que essas reflexões de simplicidade, de um amor natural ao próximo, a todos os seres, nos leva a um personagem fantástico que tivemos e que serve de orientação para as nossas vidas, que é Francisco de Assis, né? Que amava desde a grama, que amava os seres pequeninos até as estrelas, o universo, os seres humanos. E aí tem uma música que se chama Andorinhas, que eu gostaria de trazer um pedacinho para que a gente desenvolva essa leveza dentro de nós, para que a felicidade ela se manifeste mesmo com as nossas dificuldades. Porque essas dificuldades que nós estamos passando, muitas das dificuldades que nós temos na nossa vida, elas não vão desaparecer. Então, o que tem que acontecer é a mudança do nosso olhar para com essas dificuldades. E a música Andorinha, a letra diz o seguinte: há sempre andorinhas por onde eu for. Brincam no ventos, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Há um São Francisco em meu coração. As pessoas, as plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem a alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida, todos dizem sim.
Olha que coisa linda! As plantas, os animais, os seres humanos. Ele compara como se todos nós fôssemos um canteiro do mesmo jardim chamado Terra. E todos nós buscamos essa alegria ao beijo da vida, que aí nós vamos construindo, trazendo isso para nós. Vitor Hugo ainda nos traz um pensamento que eu acho fantástico e que deveria ser assim a receita para a nossa vida. Ele diz assim: o bem que se faz perfuma a alma. O bem que se faz perfuma a alma. E a alma perfumada, por espalhar o bem, desenvolve de uma forma natural esse sentimento mais pleno da felicidade, mesmo estando em um mundo de prova e expiação. Deus é a maior alegria que existe. Deixemos de procurar outros caminhos, nos iludirmos novamente em busca de uma felicidade que é passageira, que é ilusória. Corramos, sim, atrás no bom sentido, dessa felicidade que nos plenifica e que nos traz uma leveza na vida de estarmos no caminho que Jesus nos ensinou. E aí nós queremos, antes de fechar, lembrar uma passagem de João, né, que é a Francisco de Assis, mas quando João Evangelista ainda, na Casa do Caminho, João sempre foi jovial, alegre, gostava de cantar, né? E Tomé e Tadeu e Tiago, eles ficaram ali na Casa do Caminho, Tiago organizando toda a casa, fazendo limpeza, e João foi fazer o trabalho externo, que era buscar recursos para o trabalho da Casa do Caminho. Após um período que João estava na rua, ele chega ali onde estava Tiago, todo feliz, adentrando a Casa do Caminho, e diz: Tiago, o mestre apareceu para mim. Tiago, olha, e lá bateu dentro dele aquele sentimento que muitas vezes bate dentro de nós quando alguém conta um fato que trouxe alegria, que trouxe felicidade. Tiago pensou: por que Jesus apareceu para João e não para mim? Eu estava aqui dentro trabalhando. Quando é no final da tarde, Jesus aparece também para Tiago. Olha bem naquele filho amado e diz: Tiago, eu apareci primeiro para João, porque João trabalha com alegria. Então, olha, queridos irmãos, continuemos as nossas tarefas, desenvolvamos a nossa responsabilidade em todos os lugares onde estivermos, também na nossa casa espírita abençoada, mas desenvolvamos com alegria. E se não estiver com alegria nesse momento, continue a trabalhar a si mesmo, porque a alegria chega, ela é um resultado automático da persistência no trabalho do bem. Ontem mesmo uma amiga me mandou um WhatsApp assim: Nise, eu não vou participar esse semestre dos estudos, das tarefas, até porque a gente tem feito muita coisa via remota, né? Porque é a necessidade do momento. Eu estou muito desanimada. Eu mandei um recado para ela assim: minha querida amiga, mesmo desanimada, não pare, continue, porque o ânimo vai chegar com a sua persistência. E é isso que deve acontecer conosco, meus irmãos. Mesmo se chegar aqueles momentos melancólicos, aquele momento de desejo de desistência, não parem jamais. Segurem na prece, na leitura que edifica, no estudo, e ouça dentro do seu coração, assim como eu desejo ouvir dentro do meu coração, aquela frase inicial de Jesus, quando ele disse a Tomé: Tomé,
O que buscas não mora muito longe, porque reside dentro de ti. Queridos irmãos, o que buscas não mora muito longe, porque mora dentro de cada um de vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos muito a Deus a oportunidade desta noite. Rogamos aos bons espíritos que continuem a abençoar a todos nós, para que desenvolvamos no nosso íntimo o sentimento de alegria pela oportunidade da vida e do trabalho na seara do Cristo. Querido Mestre Jesus, que sua paz abençoe toda a cidade de Araporã, todos os irmãos da região, que abençoe todo o nosso país, todos os lares que passam por grandes dores nesse momento, todas as pessoas internadas nos hospitais, pelas famílias que viram seus entes queridos partirem de uma forma tão rápida. Abençoe, Senhor, nosso planeta Terra, que todos nós saibamos compreender o objetivo que o Senhor quer nos mostrar com as dificuldades atuais. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Não está me escutando, né? Boa noite. Tchau. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi, agora? né? A hora que eu ouvi. Mas esse aqui é complicado. Meus irmãos, muito boa noite. Desculpa as falhas técnicas, porque é assim mesmo. Nós estamos aprendendo. Uma hora a gente chega lá. Ai, Nízia, muito obrigada pelas palavras, né? Muito ânimo para nós todas, muita paz, muito amor, né? A procura dessa felicidade que nós estamos aí diante dela, né? Muito obrigada. Boa noite a Obrigada todos. a vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigada, Com Deus. Inês. Obrigada a todos vocês. Assim seja.